Você sabe o que é pé diabético? Pé diabético é uma complicação do diabetes mellitus, que acontece quando uma área infeccionada ou lesionada nos pés desenvolve uma úlcera. Caracteriza-se como variações de cor, temperatura, deformidade dos ossos ou tecidos, presença de inflamação ou infecção. Os sintomas mais frequentes são sensação de queimação e formigamento. Há casos em que, por diminuição da sensibilidade, a pessoa com diabetes se machuca e não percebe a lesão. Com isso, a ferida pode crescer e infeccionar, dando origem ao pé diabético. De qualquer forma, é importante ressaltar que nem todo mundo que tem diabetes sofrerá dessa complicação, apesar de ser relativamente comum. O pé diabético só ocorre quando o problema não é bem controlado. Assim, é fundamental que todas as pessoas com diabetes tomem os cuidados necessários. Inclusive, qualquer ferimento deve ser tratado rapidamente para evitar agravamentos que leve a situações graves como amputação do membro. Quais as possíveis causas do pé diabético? Existem três possíveis efeitos do diabetes no corpo, que, quando ocorrentes, constituem as causas mais importantes do surgimento do pé diabético na maioria dos casos. Essas ocorrências são uma lesão nos nervos, uma lesão nas artérias dos pés ou uma infecção. Lesão nos nervos. A glicemia não controlada pode resultar em lesão dos nervos periféricos, que sensibilizam os pés. É a chamada neuropatia diabética, que pode levar à perda da sensibilidade normal do pé. Essa perda é capaz de provocar uma dificuldade para distribuir o peso do corpo conscientemente, assim como a falta de dor. No primeiro caso, ao caminhar ou ficar de pé muito tempo, a pessoa pode promover pressões anormais sobre os tecidos moles, ossos e articulações, originando feridas. Por sua vez, a perda da capacidade de sentir dor, o risco de se ferir é ainda maior. Lesão nas artérias dos pés. O diabetes, quando não é controlado adequadamente, provoca lesões nas artérias que irrigam os pés. Nesse sentido, a má circulação resultante produz isquemia da pele. O efeito seguinte é a dificuldade de cicatrização de feridas existentes, além da formação de úlcera no pé. Então, na pior das hipóteses, ocorre a gangrena e, consequentemente, necessidade de amputação. Infecção. A pessoa com diabetes tem o sistema imunológico fragilizado, sobretudo quando não conduz um controle adequado. Nessa situação, impedem a correta cicatrização das feridas. Com a má circulação, o tratamento com antibióticos não atinge o local das feridas e assim a infecção pode se espalhar. Quais os principais fatores de risco para o distúrbio? Existem algumas condições que se caracterizam como fatores de risco para o surgimento do pé diabético. Neuropatia diabética, descontrole reiterado da glicemia, doenças vasculares nos membros inferiores, uso de calçados não adequados, tabagismo. Como evitar o pé diabético? Alguns cuidados são indispensáveis. No caso do pé diabético, a prevenção faz toda a diferença. Mantenha a glicemia dentro da meta. Cuidar dos níveis de glicemia é o mais importante para evitar complicações do pé diabético. Isso porque, quando as quantidades de açúcar no organismo se mantêm elevadas por muito tempo, a circulação do sangue até as extremidades do corpo é dificultada. E nesse cenário, a região dos pés é mais afetada pela má circulação. Dessa maneira, se há pouca quantidade de sangue chegando até o local, as células enfraquecem e o pé começa a perder a sensibilidade, fazendo com que feridas ou cortes cicatrizem muito lentamente e só sejam percebidos quando já se encontra em um estágio bem avançado. Seque bem os pés após o banho. O cuidado com a região dos pés é imprescindível, portanto é preciso mantê-los sempre limpo, lavando com água morna, nunca quente, a fim de evitar queimaduras. As toalhas utilizadas devem ser macias e próprias para enxugar bem os pés, sobretudo entre os dedos, para impedir o surgimento de frieiras. Faça o autoexame dos pés diariamente. O autoexame é outra parte essencial ao cuidado rotineiro das pessoas diabéticas. Os pés devem ser sempre inspecionados, de preferência com frequência diária, e sob boa iluminação, à procura de machucados, bolhas, feridas, áreas avermelhadas e mudança na forma dos pés. Ainda é importante verificar alterações de cor da pele, se está avermelhada ou arroxeada, anormalidades nas unhas e a ausência de pelos onde antes existiam. Use calçados confortáveis. A escolha dos sapatos também requer um cuidado especial.
Os calçados devem ser leves, macios e bem ajustados na forma dos pés. Da mesma forma, não é recomendado que você ande descalço ou com chinelos e sandálias, pois assim há maior possibilidade de ocorrência de arranhões ou machucados. Se a sensação de dormência no pé for notada, procure consultar um ortopedista. O uso de calçados fechados é ainda mais perigoso para as pessoas com diabetes. Sapatos que causam o desbalanceamento também não são indicados, uma vez que a concentração constante de um peso em certa área do pé pode provocar o aparecimento de úlceras sob pressão. Prefira meias de algodão. O algodão é o tecido mais recomendado, assim como as meias sem costura. Movimente os pés. Tome como hábito a prática de movimentos circulares com os pés, preferencialmente a cada 15 minutos. Ações como essas ajudam a manter a boa circulação sanguínea dos membros inferiores e melhoram a oxigenação dessa região do corpo. Embora essa atividade não previna danos como a neuropatia diabética, ela diminui bastante a chance de trombose e isquemia, dois problemas associados ao pé diabético. Tenha cuidado ao cortar as unhas. Mesmo que as complicações possam aparecer também na lateral e na sola do pé, o risco é maior na área dos dedos. Por isso é fundamental ter atenção ao cortar as unhas. A principal cautela é não cortar as unhas muito curtas ou com os cantos muito arredondados. Esses hábitos aumentam as chances da unha encravada, o que pode acabar se tornando uma úlcera. Cuide para que os calçados não sejam muito apertados nas pontas dos dedos, já que essa situação também aumenta a chance de cravar a unha. Não coloque os pés de molho. O famoso escalda-pés não é recomendado para as pessoas que têm propensão a pé diabético. Em primeiro lugar, esse procedimento pode deixar a pele frágil e quebradiça, aumentando as ocorrências de infecções causadas por fungo, como micose e frieiras, que podem virar lesões mais sérias. Evite andar descalço. Indivíduos com diabetes devem evitar o hábito de andar totalmente descalço, mesmo que em sua própria casa. Ao proteger os pés com o uso de calçados, diminui a possibilidade de arranhões, batidas ou lesões que possam provocar uma úlcera. Utilize água em temperatura adequada no banho. O principal cuidado é evitar banhos sob temperaturas mais elevadas. Utilize água em temperatura adequada no banho, principalmente em banheira. Só compre calçados experimentando antes. Além de preferir os mais leves e confortáveis, é preciso que os calçados acomodem bem os pés sem incomodar. O cuidado deve ser no sentido de se evitar a formação de bolhas ou pontos de fricção com o tecido da pele do pé. Utilize calçados que permitam palmilhas. O uso de palmilhas nos calçados tem uma grande relevância para a pessoa com diabetes. Como são moldados ao pé da pessoa, reduzem significativamente os picos de pressão plantar que provocam lesões e levam ao pé diabético. Como é feito o tratamento do pé diabético? O tratamento é realizado de acordo com o tipo de lesão que o paciente sofreu no pé e com a gravidade do caso. Toda abordagem deve ser orientada por um médico, mesmo em situações de pequenas feridas ou cortes, já que eles podem piorar rapidamente. O tratamento pode envolver o uso de remédio antibiótico, uso de pomadas antimicrobianas na região afetada, controle da diabetes por meio de medicamentos, alterações na dieta e de insulina, troca diária do curativo do machucado, de acordo com orientações médicas. Nos cenários mais graves, pode ser preciso fazer cirurgia para favorecer a cicatrização a partir da retirada da pele da região afetada. No entanto, quando o ferimento não é detectado depressa ou quando o paciente não segue o tratamento conforme passado pelo médico, pode ser necessário proceder com a amputação da parte do pé ou de todo o membro. Portanto, é importante ter claro que o pé diabético pode ser evitado. Como vimos, existem várias medidas protetivas que, se implementadas no dia a dia, podem rapidamente se tornar um hábito. Procure um podólogo regularmente e a ajuda de um médico caso surjam os primeiros sintomas. Até a próxima! Cuide bem dos seus pés, afinal, somos seus companheiros de caminhada.